matemática, simples, simples, simples e prática. Essa videoaula foi feita especialmente para você, aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio, que está fazendo as atividades do PET, e nessa videoaula eu coloquei de uma forma diferente, de uma forma ilustrada o conteúdo, para que você entenda a fundo o tema que foi proposto no PET para essa semana, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Dentro do tema Semelhança de Triângulos, da página 14 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 4, 5 e 6, semana 1, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 5. Terminando aí a correção das atividades da semana 1, eu vou iniciar com a correção da atividade número 4, que diz: uma casa com 3,6 metros de altura projeta no solo, em certo instante, uma sombra de 2,4 metros, 2,40, conforme o esquema a seguir. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4 metros. Qual a altura H desse poste em metros? Então, antes da gente iniciar a resolução dessa atividade, vamos voltar lá na apostila do PET e verificar o seguinte: são 3 os casos de semelhança de triângulos. O terceiro caso, que é o caso lado, ângulo, lado, diz o seguinte: 2 triângulos são semelhantes se possuem um ângulo interno congruente compreendido entre 2 lados proporcionais. Pormenorizando isso aqui, tentando tornar mais claro. Toda vez que a gente tiver um ângulo congruente ao outro, entre 2 lados proporcionais, a gente tem um par de triângulos semelhantes. Veja que diz aqui que AB sobre DR, ou seja, esse lado de cima sobre esse de baixo, tem que ser igual a esse lado de cima sobre esse lado de baixo. Por isso que eu sei que são lados proporcionais. A proporção entre eles é a mesma nos dois casos. Assim, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. É esse caso, por exemplo. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, ele é congruente com o ângulo beta. O que quer dizer isso? Ele tem a mesma medida. E por que ele tem a mesma medida? Porque o raio do Sol incide nele, o raio do Sol incide nesse também. Então, ele tem que ter a mesma abertura. Se o Sol estiver mais baixo para um, está mais baixo para outro. Se estiver mais alto para um, está mais alto para outro. Por isso que eu posso dizer que eles são congruentes, têm a mesma medida. Congruente é um nome estranho, mas na matemática é utilizado para expressar ângulos com a mesma medida. Eu não posso dizer que são iguais, porque um está aqui, o outro está aqui, mas eu posso dizer que tem a mesma medida. Sendo assim, a gente diz que são congruentes. Agora, vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC. E esse triângulo de DEF, só para efeito de organização. Então, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF pelo caso lado, ângulo, lado. Esse lado é proporcional a esse, a altura aqui é proporcional a essa altura aqui, porque são formados por raios que vêm do mesmo Sol. E esse cateto menor do triângulo ABC também é congruente a esse cateto menor do triângulo DEF. Sendo assim, a gente pode dizer que aqui tem um ângulo congruente a outro entre 2 lados proporcionais. Então, os triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Sendo assim, a gente pode usar a tão útil regra de 3, colocando esse cateto maior sobre esse cateto maior, ou seja, 3,6 sobre H, e colocando 2,4, que é esse cateto menor, sobre 4, que é esse cateto menor, e assim é só multiplicar em cruz e já era. 2,4H, 4 vezes 6, 24, eleva 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14. H é igual a 14,4 dividido por 2,4, que vai dar igualado as casas após a vírgula, né? Porque já estão iguais, só dividir normalmente. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada, nós dissemos 20, elevamos o 2. 6 vezes 2, 12, 2, 14. Para 14, nada. Então, H é igual a 6. A alternativa correta, letra C. Beleza? A atividade número 5 diz o seguinte: um lote no formato de triângulo retângulo em A está representado na figura e todas as medidas indicadas estão em metros.
o dono desse lote construirá uma cerca indicada pelo segmento DE para instalar um canil. O canil também terá o formato triangular retângulo em E, conforme representado na figura. O comprimento do segmento DE, que indica a cerca necessária para delimitar a referida área, é em metros igual a quanto? 12, 15, 23 ou 36 metros. Como a gente já viu na correção da atividade anterior, a gente tem 3 casos de semelhanças de triângulos. E aqui no caso a gente vai aplicar a semelhança de triângulos para poder resolver o problema, é óbvio, porque nós temos 2 triângulos, né? Agora, se eu traçar aqui um segmento de reta paralelo ao AC, vou chamar aqui de E, se AC for paralela a BE, o que nós teremos? Nós teremos aqui um ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa, e ele vai ser alterno interno a esse ângulo beta. O que isso significa? Significa que ambos têm a mesma medida, que são congruentes. Então, o alfa é congruente ao ângulo beta, pelo caso de serem colaterais internos. Se essa reta é paralela a essa, todo jeito que você mexer, esse aqui tem que ficar igual a esse, por serem alternos internos. Agora é o seguinte, esse ângulo em amarelo, ele somado com esse ângulo em verde, dá 90 graus, porque aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Agora, se eu pegar nesse triângulozinho esses 2 ângulos amarelos, somados também dão 90 graus. Por quê? Porque esse dá 90 e todo triângulo é 180. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Veja aqui na prática como que isso funciona. Veja, vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo. Olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus, a metade é 180. Então aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Sendo assim, eu posso dizer que se eu imaginar esse triângulo sendo locomovido para essa esquina aqui, ó, para esse ângulo reto de 90 graus, dá para visualizar que esse segmento de reta é correspondente a esse, que esse é correspondente ao 40, que esse é correspondente a esse lado inteiro. Então, assim, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes porque esse ângulo aqui, olha, ele é congruente a esse. E esse ângulo aqui é congruente a esse. Ou seja, ambos somando dá 90 graus. Aqui eu posso afirmar que o triângulo ABC, esse triângulo inteiro, é semelhante ao triângulo BDE, que é esse pequenininho, ó, BDE, pelo caso ângulo-ângulo. Por quê? Porque ele tem 2 ângulos com a mesma medida. Primeiro, esse aqui é de 90 graus para o pequenininho e para o grande. Segundo, esse ângulo aqui, ó, é do mesmo tamanho desse, então ele tem 3 ângulos congruentes com a mesma medida. Assim eu posso aplicar uma regra de 3 e dizer que a hipotenusa do triângulo grande, que é 50, sobre a hipotenusa do triângulo pequeno, que aqui no caso, olha, é 15, porque eu inverti e coloquei ele aqui, mas esse lado maior do triângulozinho é 15. Isso tem que ser igual a 40 sobre x. X é o cateto maior. O cateto maior aqui é x. Então, é esse que eu quero saber o valor, que é DE. Então, 40 sobre x. Eu posso simplificar, para simplificar, né? 5x igual a 15 vezes 4, 60. X é igual a 60 dividido por 5, que é 12. Porque 10 vezes 5, 50. 2 vezes 5, 10. Vira 60. Então, x vale 12. A alternativa correta, letra A. A de ângulo. Belezinha? Entendido? E por último, a correção aí da atividade número 6, que propõe o seguinte. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC do triângulo ABC. Sabe-se que ED é paralela ao segmento AC e BD é igual a 2. DC é igual a 4 e AB é igual a 7. A medida do segmento AE é quanto? Tudo medidinho aqui, ó. BD é 2, DC é 4, BA é 7. E ainda diz que ED é paralela ao segmento AC. ED é paralela ao segmento AC. Isso facilita para eu constatar aqui a semelhança dos triângulos. Esse ângulo é o mesmo para os 2 triângulos, para o pequenininho e para o grande. Então, eu tenho um ângulo que tem a mesma medida, porque é o mesmo ângulo entre 2 pares de lados que são proporcionais. Por que eu posso provar que esse lado BE é proporcional ao lado
BA, da mesma forma que BD é proporcional ao lado BC, porque esses segmentos são paralelos. Isso me dá a certeza de que esse lado está para esse inteiro, assim como esse lado BD está para esse inteiro BC. Assim, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EBD. ABC, que é o grandão, é semelhante ao triângulo EBD, o pequenininho, beleza? Assim, eu posso aplicar a regra de 3 simples, que é pegar 6, que é o valor do lado inteiro BC do triangulão, sobre 2, que é o lado correspondente no triangulinho, e isso tem que ser igual a 7, que é o lado inteiro do triangulão, sobre BE, que é o lado correspondente no triangulinho. 6 por 2, 3, 7 sobre BE, multiplicando em cruz, 3BE. E aqui eu posso trocar esse 3 com esse BE de lugar. Poderia fazer um espicho para aqui afora, mas basta trocar de lugar. BE é igual a 7 sobre 3. Se você fizer 3BE igual a 7, depois trocar de novo, chega aqui mesmo. Então, o BE vale 7 terços. Mas observe o seguinte, eu não estou procurando BE. Eu estou procurando o quê? O AE. AE é esse pedacinho. BE é esse. Então, o que eu faço? Eu sei que tudo é 7 e sei o valor desse. Eu sei que AE, né, do A até no E é a mesma coisa. Você pega o todo e tirar essa parte que é o BE. Se pegar tudo e tirar essa partezinha, eu acho o AE, que é o que eu quero. Então, AE é igual a 7 menos o BE, que vale 7 terços. Menor múltiplo comum, para se subtrair frações, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes 7, 21. 3 dividido por 3, 1 vezes 7, 7 mesmo. Então, AE é igual a 21, tira 7, sobra 14. 14 terços. Alternativa correta, letra C. E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário, compartilha nos seus grupos de estudo. Afinal, quanto mais a gente compartilhar essas videoaulas, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E conhecimento é a chave do sucesso. Eu espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.